Olá, vamos dar continuidade agora às características dos seres vivos. Nós falávamos na última aula com relação à formação da blástula, em seguida a formação da gástrula, e que os animais possuem essa característica como exclusiva do grupo. Agora nós falaremos sobre a característica que vai definir a formação de algumas cavidades corporais, que também é uma característica importante dentro do reino animal. Primeiramente, nós temos os chamados animais acelomados, celomados e pseudocelomados. Então, vamos entender o que isso significa. Primeiramente, os animais eles podem ser classificados como acelomados. Lembrando que a palavrinha, a letrinha A na frente de um nome, pode significar o quê? Negação, não. Então, são animais que não são celomados. Recordando os 3 folhetos germinativos falados na última aula, nós vamos lembrar que nós temos aqui o folheto mais externo, que é a ectoderma, nós temos um folheto interno, a endoderma, e um folheto germinativo entre os dois, que é chamado de mesoderma. Isso para os animais triblásticos, que são os animais que não são nem quinidários, nem esponjas, ou seja, a maioria dos animais. E essa cavidade que continua aqui dentro, que teve origem lá na blástula, chama-se arquêntero, já na gástrula. E esse arquêntero, ele é uma cavidade que tem acesso aí por meio do blastóporo. Agora, os animais que não possuem outras cavidades além do arquêntero são chamados animais acelomados. São animais de corpo maciço, que não possuem cavidades além do arquêntero, que vai dar origem ao sistema digestivo. Então, os animais sem cavidades, com exceção do arquêntero, são animais acelomados, de corpo maciço. São exemplos de animais acelomados os plateumintos, que nós veremos mais à frente, que são os vermes achatados, de corpo achatado, que são exemplos as tênias, as planárias, que nós veremos mais à frente. Depois de acelomados, nós temos aí os seres vivos, os animais, celomados, que são animais que possuem celoma. O que é celoma? Celoma é um líquido que preenche algumas cavidades que surgem aí no embrião dos animais. Vamos ver como elas surgem? Primeiramente, essa cavidade, ela pode surgir aqui de dobras da mesoderme, ou seja, a origem é mesodérmica. Nós vamos relembrar que há um tecido entre a ectoderma e a endoderma que se chama mesoderma. Esse tecido ele pode se dobrar, se arranjar de forma que forme um espaço vazio aqui entre essas células da mesoderme. Isso aqui é uma cavidade, assim como o arquêntero. Aqui também é uma cavidade. Então, essa cavidade a gente chama de celoma. E também o líquido aqui que está preenchendo essa cavidade, também a gente pode dizer que é celoma. Então, os animais celomados são os animais que possuem essa cavidade, só que é uma cavidade revestida unicamente por mesoderme. Então, se a gente for analisar aqui tudo que está revestindo essa cavidade, a gente só vai ver mesoderme, não há outro tecido. Então, a origem e o revestimento das cavidades dos celomados, dos animais celomados, é a mesoderme. Então, para ser celomado, cavidade revestida de mesoderme. São exemplos de animais que possuem, aliás, que são celomados, os moluscos, os anelídeos, os equinodermos e os cordados, que é o grupo do qual nós fazemos parte. Só para exemplificar, os moluscos são os polvos, os anelídeos, as minhocas, os equinodermos, as estrelas do mar, e os cordados aqui, dentre eles os vertebrados. E nós temos aí, então, vários animais, vários seres, quase todos os animais desse reino são celomados. Possuem essas cavidades de origem mesodérmica. Todas as nossas cavidades
internas, por exemplo, a cavidade torácica, tem origem mesodérmica. Surge aí nessa fase de desenvolvimento embrionário. Aliás, desculpa, essa fase de desenvolvimento embrionário dá origem a essa cavidade que mais para frente vai formar uma cavidade torácica, uma cavidade abdominal. Então, as nossas cavidades têm origem aí da mesoderme. E, por fim, os animais chamados pseudocelomados. Os animais pseudocelomados também possuem cavidades, além do arquêntero, só que essas cavidades, elas são revestidas não só de mesoderme, como celomados, mas também de endoderme. Como assim? A mesoderme, que é esse tecido aqui entre os dois externos, o interno e o externo, cresce aderido ao externo, à ectoderme. E não há formação de cavidades aí entre a ectoderme e a mesoderme. Mas, como ele cresce aderido, há a formação de uma cavidade aqui entre a mesoderme e a endoderme. Olhem esse espaço aqui vazio. Isso é uma cavidade. Nessa cavidade celômica, que esse celoma é uma cavidade, mas que não tem origem só de mesoderme, da mesoderme, tem origem também da endoderme e é revestida por esses dois tecidos. Então, os pseudocelomados possuem cavidades, mas revestidas tanto por mesoderme como por endoderme. São exemplos de animais que apresentam essas cavidades, os nematódios, que nós veremos representantes mais à frente. Então, pseudocelomados, celomados e acelomados. Lembrando que a maioria dos animais são celomados, possuem cavidade de origem mesodérmica. Outra característica dos animais refere-se ao blastóporo. Durante o desenvolvimento embrionário, lá na gastro, a formação de uma abertura, um espaço, que dá acesso aqui ao interior dessa estrutura celular. Esse poro é chamado de blastóporo. Os animais, eles podem ter boca, né? Aliás, os animais possuem uma abertura que dá acesso à sua região interna, os animais possuem boca. Mas essa boca, ela pode ou não ter origem aí do blastóporo. Quando os animais formam uma boca a partir desse blastóporo, eles são chamados de protostômios. Então, o blastóporo vai dar origem à boca. E esses animais são chamados de protostômios. São exemplos os moluscos, que são os polvos, os anelídeos, que são as minhocas, e os artrópodes. E aí nós temos como artrópodes as aranhas, os insetos, etc. Então, os animais que formam boca a partir do blastóporo são protostômios. Mas os animais podem formar desse blastóporo um ânus. Ao invés de boca, essa abertura inicial é o ânus. Esses animais são chamados de deuterostômios. Então, originam do blastóporo o ânus. São exemplos desses animais os equinodermos, que são as estrelas do mar, e os cordados, que somos nós também, os mamíferos, os primatas, né? Então, nós temos aí o blastóporo dando origem à boca. Quando dá origem à boca, esses animais são chamados de protostômios. E quando dá origem ao ânus, deuterostômios.